Olá, boa noite. E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje um dia especial. Hoje eu vou conversar com um homem de Deus especial. Sejam muito bem-vindos. Vou começar aí. Sejam muito bem-vindos. A graça de Deus está sobre nós, né? Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Hoje eu vou ter o privilégio, né, de conversar com o pastor Gary. Ele já está por aqui. Algumas pessoas me mandaram no direct, no WhatsApp: ah, Lívia, eu tenho curso, eu tenho aula de não sei de quê. Eu falei, gente, não preocupa, porque a live vai ficar gravada e depois eu vou disponibilizar lá no YouTube, né? No canal Plenitude de Vida, ok? Então não se preocupe que para você que não vai conseguir estar ao vivo com a gente, você vai assistir depois, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. A única coisa ruim, né, de não estar ao vivo é você não poder interagir, né? Mas eu creio que vai ser bênção de qualquer forma, tá bom? Então, antes de chamar o Gary, eu vou apresentar ele, né? Eu tenho que fazer uma colinha, porque o currículo dele é muito grande. Então, o pastor Gary, ele é nascido em Sacramento, lá na Califórnia. Não vou falar o ano não, viu, Gary? Ele é formado em teologia, ele tem bacharelado em teologia, doutorado em teologia. O Gary também é fundador e presidente da Faculdade Teológica Cristo para as Nações. Várias pessoas aqui no Brasil que a gente conhece, formou lá também. Ele também é fundador e presidente da editora Atos, né, que já lançou muitos livros aqui no Brasil. Tendo ganhado mais de 15 prêmios, né, a editora. Ele tem best-sellers, né? Um deles é o livro O Poder da Língua é Maior. E o Gary também foi ganhador 3 vezes do prêmio Areté, uma vez como autor e 2 vezes como coautor, né? E em 2019 ele foi empossado como membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Olha pra você ver, gente, é muita bênção eu poder estar falando com ele, porque apesar do currículo dele, ele é sim um homem de Deus. Então eu vou ver se eu consigo já chamá-lo. Ele tá aqui. De conversar sobre o livro que ele escreveu em 2009. Nós tão chique, né? Ei, Gary! Ei, olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu sou um pouco novato com lives aqui do Instagram, eu acho que é o segundo, eu acho que é o terceiro ou quarto, mais ou menos. Ah, Então, tô acostumando com a forma de ligar, mas é bem facinho no Instagram, né? Então, que bom te ver, viu? igualmente. Um prazer ter Eu não você sei se aqui. dá para ver, mas atrás de mim aqui é o mar. Eu estou numa Sério? pousada perto do mar, escrevendo o meu novo livro chamado Discípulo de Verdade. Então, é um livro Olha! grande, então ainda vai algumas sessões de saída para escrever, mas se Deus quiser, segundo semestre desse ano sai. Se Deus quiser, com certeza. Então você está num lugar muito inspirador, ué. O mar atrás de você não dá para ver direito, não, Gary. Não dá para ver direito, não, né? Deixa Porque eu. tá escuro. Tá escuro, então, mas você consegue ver uma reflexãozinha atrás de mim? Isso aí Sim. é meio de leve, isso é o mar, né? Então, Ai, sim. Ai, que lindo. Bom demais. Ô, é. Gary, você viu que eu tive que fazer uma cola para poder ler o seu currículo, né? Quando eu li o seu currículo, eu falei assim, é só a graça de Deus mesmo para ter uma conversa dessa com você.
Ah, que isso. O mais importante que eu ponho nas minhas coisas é servo de Jesus. E isso é o que soma, resume tudo de importante, né? É isso mesmo. É por isso que você é tão especial que eu te admiro tanto, viu? Ah, obrigado. E você é uma grande mulher de Deus também. Então, é um privilégio falar com uma pessoa que exemplifica as coisas a respeito das quais vamos estar falando nessa live hoje, né? Amém. Amém. Então, Gary, olha só, a capa agora vai ficar invertido, mas a minha capa é a antiga, tá vendo? Quando Aham, você lançou. Hã? é verdade. Depois, não sei o que deu na telha, decidimos mudar o título, mas se bem que esse título acho que estava tão bom quanto, porque as mulheres são tão especiais, agora virou Como Deus Quer Usar as Mulheres, né? É, que Então, é o último capítulo, né, da verdade, do livro. é, é. E, inclusive, esse livro, pela graça de Deus, já saiu muitas tiragens, né? Então, vira e Aham. mexe, tem que reimprimir e continua sendo bênção para a vida das mulheres. Então, é um Sim. privilégio a gente poder fazer um livro, porque o livro, o legal dele, assim, é que depois que você escreve, ele continua abençoando vidas. Você pode estar dormindo, pode estar de folga, e o livro está lá ministrando, abençoando, falando com as pessoas, né? É isso aí, gerando frutos, assim como foi comigo, porque quando eu ganhei esse livro, eu ganhei esse livro de uma discípula minha. Em 2009, foi justamente quando você escreveu. E eu já tinha lido o livro, mas por algum motivo, Deus escolheu que eu ia reler o livro no ano passado. E quando eu descobri que o Guel era amigo de infância do meu médico, que cuidou de mim no É, Covid, eu falei, que o, o, bênção! o seu médico converteu, veio para Jesus na primeira igreja que eu pastoreei, na zona sul de Belo Horizonte. Eu abri essa igreja, eu acho que eu tinha 24 para 25 anos de idade. Primeiro começamos nas casas, uma reunião, daqui a pouco eram quatro, as reuniões lotadas, né? E aí pegamos o auditório de uma escola estadual que emprestavam para a gente para o fim de semana e começamos a igreja Koinonia na época. E Foi o na doutor minha. Marcelo, né, o seu médico e meu grande amigo, veio para Jesus naquela época. E até hoje somos irmãos e amigos, né? Então, ele mesmo outro dia falou, nós somos uma família, a gente é família mesmo. Glória a Deus por isso, pelas coincidências de Deus, não é assim? E ele é um grande médico, né? Além de ser um grande amigo, ele é brilhante como médico, né? Quando Uhum. meus pais, primeiro meu pai e depois minha mãe, né, por volta de 80 anos de idade, né, pegaram Covid agora nas últimas semanas, né? Primeiro eu fui direto nele e ele acompanhou a gente, né? Dentro Sim, do que eu vi no podia. seu Instagram. E graças a Deus os dois estão curados, né? Então Deus tem sido bom. Glória a Deus. Falei com ele ontem até sobre essa nova mutação do vírus. Ele deu algumas dicas para mim, porque está tendo reinfecção, né? Mas ele é uma benção. E ele é uma benção porque me fez te conhecer também. Então, ele é benção em dobro. Ah, com certeza. Mas o pessoal vem com esse negócio de reinfecção, eu não sei o que está acontecendo hoje, que assim, uma pandemia e uma doença igual essa é uma coisa ruim, claro que é. Eu acabei de perder uma pessoa na minha vida que era igual uma tia para mim, ela morreu há dias atrás, né? Já Aham. perdi outras pessoas próximas, então, né, é uma doença que mata de fato e é perigoso, mas eu não sei porque o mundo está fazendo um trabalho para gerar um pânico maluco nas pessoas. E as pessoas têm entrado em Sim. pânico. Então, essa é uma das coisas que nós que conhecemos Jesus não precisamos jamais estar em pânico nem medo, né? Podemos estar na paz Amém. e confiantes em Deus, não importa. Amém, é isso mesmo. E eu já vou começar essa live antes de entrar verdadeiramente no livro para te agradecer, porque quando eu saí do consultório do Dr. Marcelo, a gente já estava conversando pelo WhatsApp e a minha melhora foi demorada, né? Porque eu tive bronquite quando eu era pequena, então Ah, eu custei a melhorar. E ah, eu lembro que quando eu estava saindo do consultório do Marcelo, eu recebi uma mensagem sua só assim: Oi, querida irmã, como você está? Eu falei: olha só, o Guel já apareceu nesse momento, eu saí de lá tão desanimada. Então, aí ah, eu gravei um áudio para você, falando, né? Eu resolvi abrir meu coração naquela hora, falando que eu estava muito desanimada, que eu estava triste, que eu não melhorava, enfim. E você
né, tão lindamente, tremendamente usado por Deus, né, colocando palavras ali de ânimo para que eu pudesse me levantar naquela hora e continuar tendo esperança, que é isso que você sempre fala nas suas ministrações, nos seus livros, ensinando, e a gente fazer a gente olhar para cima, né, Gary? Eu queria te agradecer publicamente por Que aquele isso, dia que realmente foi privilégio. uma bênção para mim as suas palavras. Ah, que fico feliz. Isso aí é o papel do corpo, né? Um dia eu tô para baixo, você me anima e encoraja nas coisas de Deus, e outro dia eu e você, né? Inclusive, nós estamos levantando um novo ministério chamado Movimento dos Discípulos, e na Isso que eu ia falar parte agora. e na parte da igreja, nós formamos, que estamos lançando agora, um tipo de grupo chamado Grupo dos Discípulos. Esses são grupos pequenos, né? Tem igreja nas casas, tem igreja, a celebração pública, tem várias coisas. Mas a visão do grupo de discípulos que estamos lançando em seguida é que as pessoas em pequenos grupos encontram só para abrir com os outros o que ele está passando e os outros encorajarem ele, porque é um dos princípios fortes do Novo Testamento, falado dezenas de vezes, encoraje uma outra no Senhor, né? Escuta uma outra, ajuda uma outra. Esse negócio de suporte e apoio mútuo é uma das coisas que às vezes a gente perde, mas é o que dá um efeito profundo em nos fortalecer no Senhor. Saber que tem pessoas que vão estar dispostas a te ouvir, né? E você ouvir elas também é uma troca mútua, né? Um apoio. E quando um está para baixo, os outros ministrando, encorajando e um ajudando o outro dessa forma, né? Exatamente, a gente não consegue andar sozinho, né? Na palavra diz suportai-vos uns aos outros é o quê? Dar suporte. É exatamente isso. Com certeza. Agora, deixa eu acostumar com o negócio aqui. Parece que as pessoas já estão começando a comentar, né? Eu não tô. Eu tô com. Eu tenho muito Elas estão TV. comentando, falando assim, glória a Deus, mais um É, livro, já iniciou a é, live, e o pessoal tá gostando, o pessoal que já tá aqui. Mas aí, que legal. tendo alguma pergunta dentro daquilo que a gente está falando, eu já logo falo para você, tá bom? Tá legal. Então, apesar de tudo que eu falei do seu currículo, ainda tem o movimento de discípulos, que eu já vi vários vídeos, e estou amando. Por quê? Porque a gente precisa resgatar o verdadeiro evangelho, né, Gary? Porque a situação não tá boa aí nas igrejas, não. Sim, inclusive, eu estava conversando com o coronel da polícia que comanda a polícia do estado do Paraná, onde eu moro. Acho que são 19 mil policiais que ele lidera. E Você ele falou que abandonou a gente aqui de BH, eu entendi que você agora está no sul. abandonei. De vez em quando eu dou um pulinho rápido aí, mas aí ele Tá estava me bom. contando que ele faz um trabalho no estado, ele tem visto muita igreja evangélica fechar, e ele falou, temos que descobrir o que está acontecendo para chegar nisso. Falei, não precisa não. Isso é algo que eu já estava cantando a bola e outros profetas do Senhor, que começou a ministrar versões de evangelho desviado, né, que invertem a ordem de Jesus do evangelho, que tipo, Jesus pregava o evangelho de um jeito. Aí alguns pastores e líderes religiosos acharam que eles sabem mais do que Jesus e mudaram e começaram a pregar a sua versão do evangelho, que em muitos casos era o contrário da versão de Jesus, que forma pessoas bastante fraquinhas, sem gosto, sem sabor, sem sal, né, que não influencia e nem é influenciado, e aí vem algo Egocêntricas, igual. Oi, perdão? egocêntricas, achando que o centro do evangelho é a pessoa e não Cristo. Isso é o grande problema dessa versão mais pregada, é que fez, em vez do centro ser Deus e nós, como discípulos e servos, o centro viramos nós e Jesus virou o gênio da garrafa de Aladim, que você esfrega, pede Exatamente. desejos e depois ele some, né? É isso aí. Ou então Papai Noel, né? Que você faz uma lista e Aham. aí de tudo que você deseja e ó, tem muito filho discípulo que tá dodóizinho, porque quando faz a lista e o papai não dá, ele fica de mal e sai da igreja. É verdade. Ó, eu tô vendo um recado aqui da Gleice. Ela falou, pastor Gary, meu Isso. discipulador, paizão. Esse aí, a Gleice é uma pessoa muito querida. Ela
formou em nosso seminário e fez parte de um grupo de discípulos ministeriais que eu tive o privilégio de treinar tete a tete lá em BH por 2 anos. E é uma grande mulher de Deus. Um beijo, abraço, Gleice, né, seu marido também, que vocês sejam muito cheios do favor do Senhor hoje. A Raquel, tem várias pessoas aqui que te seguem, te chamam de reverendo, de pastor, que tá uma bênção, tá glória pura aqui. A Raquel Dias Fagundes, eu conheço ela, nossa, longa data, né? Já há mais de 5 anos, quando ela tinha 17, 18 anos, eu acho. Tô brincando, é um pouco mais de 5 anos, né? Mas ela tá com um cara ainda de uns 20 e poucos aí, né? Abração pra Zé Vela, turma aí, né? Que bom. Mas sim, nós temos que voltar ao verdadeiro evangelho. Então, o que eu disse ao coronel? Eu falei, olha, o problema nós não temos que descobrir. O problema que nós estamos vendo de igrejas evangélicas fechando adoidado, metade das pessoas não voltando mais, não é um problema que veio por causa da pandemia. A pandemia apenas está mostrando que tipo de casas estavam construídas. A palavra fala que você ou constrói tua casa sobre a areia, e quando vem a tempestade, a pandemia é uma tempestade, ela desmorona e cai, ou você constrói tua casa sobre a pedra que é Jesus, e quando vier a tempestade passar, a casa está firme. Então, a pandemia só está mostrando que a construção de muitas casas estavam mal feitas, e é um chamado para a gente voltar ao verdadeiro evangelho e construir na rocha que é Jesus. Amém! Realmente, acho que essa pandemia, ela tirou debaixo do tapete o que estava escondido, na verdade. Porque tem muitos cristãos que vão à igreja para participar de um grupo social, para falar que pertence a algum lugar, né? Mas a pandemia veio mostrar realmente aquelas que estão realmente em Cristo e as que estavam só simpatizadas com ele, né? Infelizmente. E assim, nós pegamos passagem bíblica onde nós colocamos o seguinte, né? Tipo, se você quer ser salvo, o que você faz? Você reconhece Cristo como o Senhor, tenha fé, pede perdão dos seus pecados, beleza. Aí você está salvo. Então, a mensagem ficou como se, então você vira salvo só com um momento, num culto, ou um lugar que você levanta a mão, vai na frente, aceitei Jesus, eu estou salvo. Aí a tua vida continua sendo a sua, você continua egocêntrico, achando que tudo a seu respeito, e acha que está tudo bem. Só que Jesus pregava uma mensagem, um evangelho radicalmente diferente. Porque ele dizia o seguinte, ele dizia, e deixava bem claro, que não era só escolher e falar que eu sou do Senhor, mas dependia de você virar discípulo dele. Exemplo, veio um cara numa passagem falando, Senhor, eu decidi virar seu discípulo. Eu só vou despedir da minha família e volto, tô contigo. E Jesus falou, some que você não é digno. Some que você não é digno, o cara não acabou de falar que as coisas que precisava falar, que ele acredita no Senhor, que ele está aí, que está junto. E Jesus falou, some que não é digno. O outro falou, eu só preciso, mesma coisa, quero ser seu discípulo, mas só preciso enterrar, né, meu pai. E Jesus falou, some que não é digno. Né? E assim foi sendo. Por quê? Porque eles queriam negociar termos com Jesus. Então, assim, eu vou ser seu discípulo, mas minha condição primeiro eu vou resolver uma coisa minha. E para Jesus, ele diz, não, você quer ser meu discípulo? Larga tudo, abandona tudo agora e segue agora. Não tem condições, não tem negociação, você entrega tudo. Isso de reconhecer que Cristo é o Senhor, significa que ele é o dono, que ele manda, que você é servo e escravo dele a partir dali. E aí você fala, mas que ruim isso? Ruim num sentido, para a tua carne sim, para teu ego sim, no momento. E Jesus falava em morrer para depois viver. Só que a beleza é que depois que você entrega para Jesus tudo e deixa ele virar Senhor de verdade, você descobre como que a vida aí passa a ser uma vida cheia de alegria, uma vida com contentamento e uma vida que realmente vale a pena viver. Então, Jesus sabia o que ele estava fazendo. E nós temos que voltar ao verdadeiro evangelho e veremos um grande mover de Deus em seguida, creio eu. Deus está preparando com toda essa desgraça um grande mover em nossos dias. Amém, em nome de Jesus, porque os verdadeiros discípulos no momento de crise que eles se levantam, né? Para dar esse suporte, para dar
esse apoio para os outros crentes. Os outros fogem, mas os verdadeiros, eles se levantam e glória a Deus, porque É nós temos verdade. com quem contar. Lívia, deixa eu só falar oi para a Generete. A Generete é como se fosse minha irmã. Ela me chama de mano, eu chamo ela de minha irmãzinha, mana e tudo. E, infelizmente, há poucos dias atrás, perdemos a mãe dela pelo a pandemia. E hoje teria sido o aniversário dela, se ela não tivesse partido. E nós vamos falar daqui a pouco sobre meu livro, né? Isso. Como Deus quer usar as mulheres. Eu ilustro mulheres que, dentro de uma visão bíblica, abençoaram minha vida. E a mãe da Generete, né? A irmã Genete, ela era uma pessoa que eu amava profundamente. Ela era igual uma tia para mim, muito querida, uma encorajadora. Eles eram, ela e o marido e família eram de Bragança, Paulista, São Paulo, e deixaram tudo para ir na Amazonas e começar um trabalho. O pai dela, né, o pastor Neri, tem levantado dezenas de igrejas lá, um grande homem de Deus. Quando eu vou exemplificar o tipo do pastor e pessoa íntegra e certa, eu sempre tenho ilustrado com a vida do pastor Neri e a irmã Janete, que acabou de partir. Mas eu só queria dizer, ela era uma pessoa tão generosa, sempre encorajando os outros. E, né, nós estamos tristes, mas ela está bem, está com o Senhor. Então eu queria só tomar um minuto aqui para honrar a vida dessa mulher Amém. de Deus que há poucos dias partiu. E ela, então, é um exemplo do que fala o seu livro, né? Por isso Sim, que a gente está honrando ela agora. Porque realmente, então, ela foi um exemplo. E que bom que a filha dela está aqui conosco nessa noite para estar sendo abençoada por você de novo. Amém? E a minha irmãzinha, amo muito ela também, né? Toda a família lá, né? E eu sei que o coração está partido, eu fiquei muito triste quando soube, mas é por nós que ficamos tristes, né? Por ela tá ali num galardão maravilhoso, né? Uma mulher que deu tudo para a causa do Evangelho e vivia em prol do Evangelho, né? Então ela está num grande galardão com o Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Então vamos entrar no livro, Gary? Bora! Pra já, só se for agora. Eu tinha separado um monte de coisa, mas já tem meia hora, então a gente não vai conseguir falar de tudo. Vamos ver se a gente consegue falar o máximo. Então, o livro, gente, ele nem é grande, não, ele é fino, mas tem tanta riqueza, tanto detalhe. E o primeiro detalhe que eu queria destacar e queria que o Gary comentasse, no primeiro capítulo, que fala iguais, mas diferentes. Ô, Gary, esse negócio do feminismo agora, e colocar iguais, mas diferentes, as feministas até arrepiam o cabelo. Infelizmente, o feminismo começou lá atrás, na raiz da coisa, até com alguns propósitos bons, para tentar dar oportunidades profissionais para as mulheres e assim, sucessivamente, assim, né, criar uma porta aberta para fazer algumas coisas, e ótimo isso aí. Mas depois a coisa foi em frente e começou a tomar um rumo que, assim, que mulher e homem não podem ter papéis diferentes, né? Que é tudo igual, e que aí acaba a mulher também nessa visão do feminismo querendo competir com o homem e às vezes rebaixar o homem, né? Então, assim, eu já ouvi mulheres na minha frente, geralmente fazem como uma risada, como se fosse uma piada, mas tem uma... elas estão falando uma coisa séria por trás disso, falando, não, mulher é melhor do que homem, para. E não é nada disso. Deus nos criou para um sexo complementar e trazer coisas que ajudam o outro. Então, obviamente que assim, a gente vai generalizar um pouco. Claro que assim, tem mulher que é mais raciocínio e menos intuição, e tem homem que é mais intuição e menos raciocínio. Mas, no geral, você vai ver que o homem, Deus fez de um jeito que ele é mais focado assim, no raciocínio, a mulher intuição. E cada uma das coisas complementa a outra. Porque tem hora que o raciocínio ele tem um limite. E a intuição traz uma verdade que acaba mostrando a sabedoria do momento. E tem horas que a intuição ela tem um limite e o raciocínio
que traz uma coisa bem especial. Então, acho que assim, a gente tem que saber assim fazer com que cada um seja benção para o outro e não tem competição, né? Nós somos todos iguais no Senhor a nível de qualidade. Deus nos deu papéis diferentes, mas a qualidade é igual. Eu quero até ler o versículo que você destacou nesse capítulo, que tem gente que às vezes não se atenta para o que está escrito lá, né? Que diz assim: quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Os dois, homem e mulher, foram chamados de homem. Uhum. Porque o termo pode também, em certos momentos, ser genérico, né? Como fala assim, os irmãos, inclui irmãos e irmãs, tudo junto, né? Eles têm... E assim, o livro aí, para dar uma abertura, assim, o primeiro conceito desse meu livro, né? Que a versão que você tem é Porque as Mulheres São Tão Especiais, a versão atual, que você vai achar por aí, Como Deus Quer Usar as Mulheres. Inclusive, só rapidinho, se alguém quer... ver aonde que você acha, né? Você pode achar na nossa loja do Movimento dos Discípulos, que é simplesmente no usdiscípulos.com.br. Os discípulos. Já estão perguntando aqui, já estão falando aqui que querem o livro. Então, tá aqui, ó. Deixa eu digitar aqui rapidinho, talvez ajude. Usdiscípulos.com.br, né? E lá você consegue achar uma cópia desse livro ali, pronto. Aí eu digitei. Então, assim, deixa eu abrir o conceito do livro. Primeiro, ele, como você citou, né? Ele diz que assim, homens e mulheres são iguais em qualidade, mas diferentes, não, né? Não são iguais a nível de papéis e alguns pontos especiais que a mulher tem e outros que o homem tem. E, em vez de ser uma competição, a visão é que cada um, como eu disse há pouco, né, ajuda o outro com o seu lado, né, e saiba ouvir o outro. Então, assim, o papel de uma mulher de Deus, agora especificamente vamos falar sobre isso, porque é como Deus quer usar as mulheres, então, uma mulher de Deus. O papel de uma mulher de Deus existe, não dá hoje para entrar e falar profundamente sobre exatamente como Deus usa as mulheres, mas tem áreas que é igual e tem áreas que é diferente, que Deus, né, delinea algumas coisas que Deus quer usar a mulher assim e o homem assim. Mas a forma de chegar de um homem, eu entro como um pai espiritual para abençoar as pessoas. Aí o feminismo acabou entrando na igreja e fez mulheres tentarem também assumir uma espécie de papel de pai espiritual também. E aí sai fora totalmente da sua influência que é nato como mulher, né? Que é uma mãe espiritual. Uhum. É isso aí. Agora, posso ler só um trechinho claro. do que você está falando? Você coloca assim, no sentido geral e qualitativo, tanto o homem como a mulher são iguais. São homem. Mas no sentido específico, Deus deixa bem claro que não são iguais e foram feitos de formas diversas. Que é o que você acabou de falar, né? Uhum. E eu gosto de ilustrar a tremenda influência que a mulher tem com uma história real que aconteceu comigo. Uma vez que eu estava viajando na América Central, numa época que estava tendo guerras civis ali. Acho que 2 ou 3 dos países que eu atravessei estavam em guerra civil. E eu tinha sido bastante avisado que era extremamente perigoso, que tinha guerrilheiros que a gente ia cruzar uma cordilheira de montanhas e que os guerrilheiros, às vezes, pegavam todo mundo ali, às vezes matavam, né, metralhavam, matavam todo mundo num carro. Eu me lembro que eu falei com um casal da Guatemala, que é o país que estava em guerra civil, no caso, quando eu passei lá, que eram pastores lá, e eu contei onde que eu passei quando. Eles falaram, nós perdemos uma família querida nossa que atravessou aquelas mesmas montanhas no mesmo ano que você passou, e todos foram mortos. Então você vê, o grau de perigo era muito grande. E eu tinha sido avisado, mas eu falei, mas é o meu caminho que eu tenho que passar e Deus cuida. Então nós estávamos viajando de ônibus.
um ônibus estilo escolar americano de 40 anos antes, que estava sendo aproveitado para ser ônibus de linha nas montanhas da Guatemala. E eu, que sou um cara grande, né, eu tinha que ficar tudo encolhido para caber no assento. Aham. Aí, é engraçado, porque esse país que estava em guerra civil, todo mundo praticamente estava armado. Antes dessa viagem de ônibus, eu estava parado numa cidade, eu vi tanta gente armada e um policial passou. Aí, em espanhol, eu virei para ele e falei, escuta, me explica uma coisa. Todo mundo aqui está armado, pode? Ele falou, não só pode como deve. Você deve comprar uma arma para você também. Tem uma loja ali na outra esquina, vai lá e compra uma para você também, é importante. E o policial, né, encorajando a gente a pegar a arma e carregar também. Que eu não fiz, né, porque meu propósito ali era outro, era missão. Aham. Então, quando nós entramos nesse ônibus, eu vi que tinha homens ali dentro com revólver escondido, com espingarda com o cano cortado, enfiado numa mochila. Eu vi que tinha homens armados dentro do ônibus. Nós fomos parados no meio das montanhas por um grupo de guerrilheiros com aquelas armas tipo semi-metralhadoras, e tinha uma fora da minha janela apontando para mim, todo em volta do ônibus, e entrou, não sei, uns 3 dos guerrilheiros dentro do ônibus, e eles começaram a mexer nas coisas das pessoas, começaram a roubar as coisas, e eu senti morte no ar. Morte. Eu senti que, assim, a qualquer instante, homens dentro do ônibus iam sacar e começar a atirar, e os caras iam metralhar, e nós íamos ter um banho de sangue ali. Você quase De entregou seu repente... espírito ali, né, Gary? Oi? Você quase entregou seu espírito ali já, né? Olha, eu estava orando, eu falei, Deus, o senhor faz algo, né? Porque eu estou desarmado e eu não vou conseguir, né? Encarar e fazer nada, então tá com o senhor. De repente, uma senhora, se ela tivesse 1,50 m era muito, talvez nem 1,50 m tinha, cabelos grisalhos, né? Idade de uma mãe, uma mãe para uma avó, né? Pequenininha, magrinha. Ela saiu do lugar como uma leoa. E ela foi andando pelo corredor do ônibus, chegou no guerrilheiro-chefe, apontou o dedo no nariz do cara e falou em espanhol. É muito legal. E falou em espanhol bem rápido. Ela falou, olha, como é que você não tem vergonha na cara de tratar a gente assim? Que vergonha, menino! E aqui, ó, olha para mim agora, menino. E fez o guerrilheiro, que provavelmente já tinha matado muita gente, olhar para ela. Ela falou, você não tem uma mãe? E eu não te lembro um pouco a tua mãezinha? E você trataria a tua querida mãezinha do jeito que você está nos tratando aqui hoje? Que vergonha, menino! E ela foi xingando e apontando o dedo no nariz de um guerrilheiro assassino, cheio de assassinos na turma dele. E o cara, depois de 1 minuto, ele abaixa a cabeça com vergonha, dá a ordem, desceram do ônibus, deram a ordem e nós fomos embora, salvos pela influência e o poder de uma mãezinha. Né? Nossa, uma mulher sem lindo. força física, mas a influência de ser uma mãe. Que É arma isso mais mesmo. poderosa tem no mundo espiritual do que uma geração de mulheres que não tentam ser pais espirituais, não tentam sair do seu papel para entrar no papel de um homem e atuam no papel de mulher de Deus, como mães E espirituais. poderosa. E Poderosas em Deus, claro. Glória Igual a Deus. essa mulher Esse fez já a nível tá natural. no segundo capítulo, né? Você já Perdão. está entrando no segundo capítulo, que é o milagre de ser mãe, que é justamente Ah. esse papel de mãe que você comenta. Essa experiência foi extraordinária que você teve. Sim. Acho que naquele momento de terror, porque quando chega o sentimento de morte, até o cristão, né? A gente, Senhor, nos livra, ou então, Senhor, entrega a ti o meu espírito. Mas essa senhora fez o papel de mãe. Ela, na verdade, fez lembrar a mãe do próprio assassino. E aí, não é? Quando a gente começa a pensar na nossa mãe, a gente começa a ver as nossas atitudes e aí o caminho fica mais estreito. Sim. Eu tenho certeza que esse guerrilheiro durão, assassino de muita gente, lembrou exatamente da mãe dele. Pensou, poxa, essa senhora poderia ser minha mãe. E assim, a influência de uma mãe a nível natural é muito forte. E no mundo espiritual, quanto mais.
Então, o chamado de Deus para as mulheres hoje é para de escutar o feminismo, pare de escutar as mentiras do diabo, pare de ser induzida para algo que, na verdade, não está te empoderando, está te roubando do seu poder como mulher de Deus, como mãe Amém. espiritual. E age como uma mãe espiritual, uma mulher de Deus, poderosa no Espírito Santo, e verá as coisas tremendas que Deus fará através das suas vidas. Essa é a minha palavra para as mulheres aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Gary, tem pessoas perguntando como comprar na loja física. Na verdade, é só online, né? Que tem como comprar Não é só online. É que assim, você pode achar, tem livrarias Brasil afora que tem, mas é uma coisa incerta, porque e nós temos a parceria com livrarias que ajudam o nosso projeto de literatura, que pegam o nosso material, expõem nas lojas, e você pode ir procurar, mas caso não achar na loja, possivelmente tem, se caso não tiver, você poderá pegar online nessa loja do Movimento Discípulos, que é simplesmente osdiscípulos.com.br. Isso, que ele já escreveu até. Continuando, você até escreveu sobre essa influência na vida, né? As mães na vida dos filhos. Aí você coloca aqui o primeiro milagre de Jesus, né? Que Jesus vira para a mãe e fala: que tem eu contigo, não é chegada a hora, como se ele tivesse falando: mãe, agora, espera. Mas ele cedeu aquele pedido porque era a mãe transformando. Porque a mãe dele pediu. Olha, Deus em pessoa não ia fazer milagre ainda, e porque a mãezinha dele pediu, ele faz. Olha a influência que uma mãezinha tem. O Senhor Jesus, não porque ela mandou, não porque ela virou uma autoritária e mandando, porque ela não tinha, ele já é um homem crescido adulto, então ele tem um dever de respeitar a mãe dele o resto da vida, mas não de obedecer mais como na infância. Mas a influência dela com ele, o lugar querido no coração, era forte, Então, se Jesus fez um milagre porque a mãe pediu, por que ele não fará um milagre para você, que é uma mãe espiritual hoje, e peça dele? Você verá o que ele fará. E reforçando que Maria não se sentia assim, que estava mandando, que tanto é que quando ele falou isso para ela disse: façam como ele diz. Apesar dela ter pedido, ela ainda falou: façam como ele diz. E aí ele foi e fez o milagre. Isso é tremendo demais. Você comenta também isso, a gente vai entrando no capítulo 2 e 3, que é o milagre de ser mãe e mães espirituais. E você comenta que Paulo fala da mãe de Rufo, né? Que foi como uma mãe... Isso, uma mãe espiritual para ele. E você conta também uma experiência pessoal também, como a senhora Linda. Na verdade, você fala uma experiência de duas mães espirituais. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Você pode me lembrar o nome delas? Porque eu escrevi esse livro tem vários anos e eu não olhei a Lorraine hoje. Ok. E a Elke. É assim que fala, que escreve? Como é que é? Elke? Segundo? Bem, a Lorraine eu já... Peraí que eu vou achar. Tá bom. Quando você acha, eu vou falando da Lorraine. Lorraine, que no inglês a gente chamava Lorraine Wiley, era uma mulher muito querida. Era uma mulher que morava na Califórnia, onde meu pai pastoreava na minha infância, numa cidade chamada Fresno, e ela era uma professora universitária, tinha no mínimo, eu acho que tinha doutorado, no mínimo PhD e talvez doutorado, mas eu sei que ela tinha credenciais bastante parrudos, porque dava aula na Universidade Federal, aliás, estadual, ali, que era de alto gabarito. Aí ela era uma mulher negra, e a maioria dos membros da nossa igreja naquela época eram ou brancos ou descendentes de mexicanos e latinos, tinha uma mistura, mas ela foi a primeira membra negra, ela começou a frequentar a igreja. E eu me lembro que um casal da igreja que eram racistas, pelo jeito, foram no meu pai, que era o pastor, e falaram: como é que você... e falaram bem assim: como é que você deixa aquela coisa vir aqui? E ele falou: qual coisa? Do que você está falando? Eu não sei do que você está falando. Aquela coisa negona e tal, e usaram algum termo de injuriação racial, E meu pai, graças a Deus, ele vai fazer 81 agora esse mês,
forte, né? Ele anda de bicicleta e cuida de horta e prega e faz um monte de coisa até hoje. Mas assim, ele virou para esse casal e falou, e eles falaram, como é que você deixa ela vir aqui? Ele falou, que isso? Isso é profundamente ofensivo, você falou um negócio dessa. E assim, se alguém tiver que deixar de vir aqui, então seja vocês que são racistas, porque nessa igreja não terá esse ódio que você está propagando em nosso meio. Nós amamos as pessoas. Quem importa qual raça que ela é uma pessoa de Jesus que Deus mandou para nós. E aí aquele Amém. casal ficaram injuriados e saíram da igreja. Meu pai não amaldiçoou. O que aconteceu em seguida foi entre eles e Deus. Não teve nada que meu pai, que ele só falou não, assim não. Ele tomou uma postura de um homem de Deus. 2 semanas depois, os dois morreram num acidente trágico. Para você ver que o juízo de Deus existe também em certos momentos, vem mais rápido, outros mais lento, mas que existe. E essa Lohane era uma grande encorajadora, e ela virou uma mãe espiritual para mim, igual uma tia. Quando minha família aceitaram um chamado para a gente ir como missionários para o Brasil e para a selva amazônica, que nós saímos quando eu tinha 13 anos de idade, eu falei com ela, eu vou sentir muito a tua falta, você é muito querida para mim, Lohane, e eu queria que você me desse a tua palavra que você vem, nós vamos ficar 5 anos, eu queria que você viesse no mínimo uma vez me visitar nossa família, para eu não sentir tanta saudade de você, porque isso é muito importante na minha vida. E ela falou, tá bom, eu te dou minha palavra. Passou uns 2 anos e pouco, e ela me ligou um dia. Ela falou, Gary, acho que eu tinha 15 anos na época. Ela falou, Gary, a gente já morava em Minas Gerais, né, em Lagoa Santa, na parte de Grande Belo Horizonte. E ela falou, Gary, eu te dei minha palavra que eu iria visitá-los, e se você quiser eu farei. Mas eu fiz uma poupança, e eu tenho dinheiro para ou fazer a viagem, ou também eu sempre morei de aluguel e eu tive uma oportunidade agora, que com esse dinheiro que eu poupei, de dar entrada, eu compro uma casa para mim. Aí eu queria saber mas se você falar para mim vir, eu vou e não compro a casa. A escolha é sua, porque eu te dei minha palavra. Eu até arrepiei quando eu li isso, Gary. Na hora eu até arrepiei. Aí eu falei assim, não, Lohane, eu ia muito gostar de te ver, mas mais importante é você estar bem, você precisa da tua casa própria. Então não vem não, fica lá, né? Daqui a uns 3 anos a gente encontra, eu guardo a saudade, né? E ela comprou a sua casinha. Depois, quando Deus me chamou para a obra missionária, e nos meus primeiros anos de missões eu viajava o mundo pregando em dezenas de países, ela, com um pouquinho que ela podia, mas ela virou uma mantenedora para mim. Como Jesus tinha um monte de mulheres que sustentavam as finanças, né? Essa mulher, com o pouco que ela podia, não era uma grande soma, mas ela começou a contribuir e fez isso até o dia que ela morreu. Ela me ajudava na obra, né? E partiu cedo até, mas deixou uma influência na minha vida de uma grande mulher de Deus. O que é uma mulher de Deus que não está tentando ir pelo feminismo, não está achando que você toma seu espaço batendo em homem, mas você toma seu espaço sendo a mulher que Deus te chamou para ser e encorajando todos em sua volta, né? E ela me mostrou o que é essa visão de uma mãe espiritual, né, e uma mentora. Então, eu sei que um dia nós vamos ter um momento muito feliz quando nós a encontramos lá no céu. Amém. A segunda é Ethel Hook. Ah, sim. Ethel Hook era uma escocesa. Ela o americano gosta muito de inglês também, mas tem um sotaque bonito, né? Que a gente gosta de ouvir. E a Ethel Hook era escocesa. Mas que mulher ungida pelo Espírito Santo, né? E dentro do papel que Deus tem para as mulheres, uma das coisas que o Novo Testamento encoraja totalmente é a mulher operar nos dons do Espírito Santo. Profecia, né, milagres, curas, né, todos esses dons do Espírito Santo, né? A palavra fala que as filhas de ela tinha vários dons funcionando na vida dela, mas a palavra fala que as filhas de Filipe, todos tinham o dom de profecia, né? Destaca aquilo ali. E Ethel Hook era poderosa em Deus. Aquela mulher, ela tinha revelações. Eu me lembro uma história, porque quando eu estava escrevendo o livro, eu entrei em contato com algumas pessoas que conheciam ela e falaram, você lembra algumas histórias do sobrenatural na vida dela? Porque eu
lembro algumas, mas eu era criança, adolescente, né? E depois mudamos para o Brasil, então eu não lembrava de todos. Aí um pastor falou, olha, ela estava no nosso ministério e coisas cotidianas ela tinha revelações. Tipo, ele disse, nós estávamos sentados na casa, no quarto, lá do fundo da casa, e de lá você não consegue ver quem está chegando à porta da frente, nem ouvir. Você não consegue ver dali. Aí ela sentada ali, ela falou, pastor, alguém poderia mandar alguém ir lá abrir a porta e pegar um pacote para mim que está chegando agora? Ele falou, como é que você sabe? Ele falou, não, Deus me mostrou. Então, coisinhas, ela era tão cheia do Espírito Santo que Você coisinhas pode... cotidianas ela tinha revelação, né? Aham. Mas poderosa em Deus aquela mulher. E generosa pra caramba. Não era era uma pessoa que estava só preocupado em, né, levantar dinheiro para eu ter. Eu acho que isso é um grande problema, falar, doa o dinheiro aqui e Deus vai te prosperar, enquanto você faz o quê? Doa para mim. Né? Eu não sei se isso é muito generoso de verdade e bastante suspeito, né? Quando você está chamando o outro, você vai ser abençoado se você doa para mim só. Né? E É ela uma não. troca, né? Nós chegamos no Amazonas e nós tínhamos o que eu e meu irmão apelidamos, né, o meu irmão Len, ele é pastor em Belo Horizonte, Grande BH hoje, na região de Contagem. E nós apelidamos o carro do carro dos Flintstones, porque era um rural tão velho, tão enferrujado, que, que você conseguia colocar, tinha buraco tão grande no piso do carro, que você podia colocar seu pé ali embaixo, tocar no asfalto. Então a gente brincava, falava, pai, se o freio falhar nesse rural velho, grita a gente põe os pés e ajudamos a frear igual nos Flintstones. Aí a gente estava sofrendo um pouco, porque o carro pifava toda hora. E essa Ethel Hook amava muita gente, nós amávamos muito ela. Ela soube e ela foi e levantou o dinheiro. E na época, a van, né, maravilhosa que tinha, para você que queria uma van com espaço, era a Kombi da época, né? E ela levantou o dinheiro num culto especial, né, para os missionários e comprou uma Kombi zero bala para nós, que nos serviu muito, né, a obra do Senhor. Então saímos da casa dos Flintstones para uma Kombi azul e branca, né? Foi uma bênção. Mas Deus usava ela para ministrar cura. As pessoas vinham morrendo com alguma doença, ela ia lá orar e a pessoa era imediatamente curada, né, com doenças e que não tinha mais esperança a nível da medicina. E era incrível ver o poder de Deus agir na vida dela. Então me impactou muito. E poucos dias antes dela morrer, eu encontrei com ela num congresso e ela falou, oh, Gary, eu tenho ouvido como Deus está te usando. Eu tinha 18 anos de idade, nós tínhamos acabado de voltar 5 anos, né, no Brasil. E ela falou, ouvi como é que o som de Deus está sobre sua vida, está te usando. Eu sou tão orgulhosa de você, eu estou falando com um monte de gente e tal, e não sei o quê. E poucos dias depois ela partiu para a glória. Então ela foi uma mentora e uma mãe espiritual na minha vida também. Glória a Deus por isso. Eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas com relação a irmãs, né? Que você também fala, o segredo das irmãs. Se você conta um pouquinho sobre a sua irmã, né? Sim, minha irmã que já está com Jesus há agora mais de 20 anos, Jesus levou ela, mas chamava Rebeca. Uma grande mulher de Deus, uma pessoa muito especial. E a irmã também é um jeito que tem situações que a mulher ministra aos outros como uma irmã no Senhor e às vezes como uma mãe, depende do contexto, né, e tudo mais. Mas é muito forte também a influência da irmã espiritual na vida dos outros. E eu me lembro, eu acho que eu conto isso no livro, situações que, assim, eu até dividi apartamento com a minha irmã na vida adulta um tempo, depois ela ia em missão, aí passava 1, 2 anos, aí depois a gente dividia de novo. Eu sei que nós dividimos um apartamento um tempo em BH, depois na Califórnia, depois ela em missão, a gente encontrava aqui ali, né, mas éramos melhores amigos, eu e minha irmã Rebeca. E um dia eu me lembro que eu me irritei um pouco com ela, porque eu fui conversar com ela e ela falava, e aí, Gary, como é que você está? E nós homens, né, nós temos um pouco mais de resistência a se abrir rápido, né? É um pouco mais fácil a mulher chegar, uma coisa dela de chegar e se abrir rápido, o homem um pouco mais, né, mais camadas e tal.
É um, A pergunta como você está para uma mulher rola uma conversa de 1 hora no mínimo. e para o homem a resposta era, Tô eu estou bem, bem. obrigado, e você? É. Aí daqui a pouco ela vira para mim e fala, mas Gary, mas me conta, como é que você está? E eu tô assim, poxa, minha irmã tá ficando esquecida. Ela acabou de me perguntar, tá me perguntando a segunda vez a mesma coisa. Que Aham. isso? Eu falava, como falei, eu tô bem, obrigado, um pouco mais firme. Aham. Passa mais alguns minutos, e o que que a Rebeca fez? Ela virou para mim e falou, mas Gary, irmãozão, me conta, como é que você está? Eu tô assim, como falei, eu tô bem, obrigado. Né? E mudei de assunto. Passou um pouco aí, acho que foi a quarta vez, se não me engano, ela virou para mim, mas, irmãozão, aqui, sua irmãzinha aqui, me importa com você, pode, né? Tipo, como é que você está mesmo? Aí eu falei, eu já te falei 4 vezes que eu tô bem, para de perguntar, poxa vida, tá me enchendo a paciência. Né? E eu fiquei irritado com ela e respondi meio duro, mas depois eu fui embora e fiquei ponderando. Eu falei, quer saber? Eu fui injusto com minha irmã e duro com ela de uma forma que não era correto, porque me caiu a ficha. Eu falei, eu entendi o que ela está dizendo. Ela está dizendo, no corre-corre, a pessoa te pergunta como é que você está, mas ele não quer saber a resposta. Ele não quer saber como é Aham. que você está. Ele quer uma resposta da boca para fora. E minha irmã estava insistindo porque ela estava dizendo, eu topo te ouvir. Eu me Eu tô do seu importo lado. realmente Me se você importo está com bem ou você. não. E eu estou do seu lado para te encorajar, para ser só um ouvido, amiga, se é isso que você precisa hoje, mas eu estou contigo. Aí depois até pedi desculpa dela e fiquei mais sensível um pouco a esse ponto, né? Caiu a ficha para mim, comecei a entender que às vezes quando a mulher está fazendo isso, ela tá só, não está querendo insistir comigo, ela está no sentido de me forçar algo, ela estava querendo deixar bem claro que ela importa comigo e que eu posso sempre me abrir com ela, né? É Então, isso aí, aí. quando eu vi isso, isso é a influência de uma irmã, natural, mas também espiritual, né? Que as Aham. mulheres também podem, no contexto em que não são a nível de idade ou de experiência, talvez não seria uma mãe espiritual para alguém, mas podem ser uma irmã espiritual, que também tem muita influência com os homens, quando em vez de chegar batendo, chegar dizendo, tô aqui, quero ajudar, quero ouvir, isso acaba, querendo ou não, pode ser que às vezes você faça isso com um homem e ele responde de forma meio dura, mas deixa claro que você não está tentando forçar, que você está aqui só mostrando que você se importa com ele, você acaba derretendo o cara e ele entende Aham. o que é isso e acaba sendo benção na vida dele como uma irmã espiritual. Com certeza. Sempre. Nossa, é uma bênção. A gente tem 5 minutinhos só, não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas eu acho que a gente já deu um bom panorama do que é o livro. Lá vocês vão conhecer os atributos, né, das mães espirituais e como Deus realmente quer usar a mulher. Queria que você falasse em 2 minutinhos, resumindo, então, como que Deus quer usar as mulheres, Gary? Então, primeiro, eu só queria falar de novo sobre papéis, né? Não luta contra papéis. Se o papel é da sociedade, tudo bem, luta contra se você quiser. Mas se é o papel da palavra, se a palavra dá um papel e fala, esse aqui é o jeito que Deus quer usar a mulher, esse aqui não, tem papéis sim, a palavra é clara sobre isso, aceite isso, porque Deus sabe melhor o que ele quer e como ele quer usar cada um de nós. Então, não lute contra um papel quando é bíblico, porque isso não vai te prender. O mundo te fala e a mentira te fala que está te prendendo. Eu te falo que não te prende, te liberta. Quando você Amém. faz do jeito de Deus, né, como uma mãe espiritual, uma irmã espiritual, em vez de tentando ocupar o papel de um homem, você será liberta para ser poderosa no mundo espiritual, você será um instrumento influenciador para as pessoas em volta de você, para todos os lados. E não estamos falando apenas do relacionamento entre uma mulher e homens, mas também mulher com mulheres, né? Você vai Sim. conseguir influenciar mulheres, jovens, homens, todo tipo de pessoa melhor quando você está agindo no papel de uma mãe espiritual ou uma irmã espiritual. É Amém. poderoso em Deus. Não escuta as mentiras do diabo, porque ele te rouba a tua graça e favor e influência que Deus tem te dado.
diga para o inimigo hoje, fala, escuta, se eu tenho ouvido, né, mentiras e enganos, chega disso agora. Com a palavra eu estou contrariando e assume teu papel como uma mulher de Deus, como uma mãe Amém. espiritual e uma irmã espiritual, e você verá coisas tremendas que Deus fará através da sua vida. Será empolgante você ver como que situações que não avançavam para você vão libertar e abrir. Você vai ganhar pessoas para Jesus com essa mudança de postura que você tentou há tempo e não conseguiu. Você verá como que Deus fará coisas tremendas através da sua vida. Amém. Glória a Deus. Pessoal que ainda continua perguntando sobre o livro, então é no site osdiscípulos.com, né, Gary? .com.br. Uhum. .br. Então, osdiscípulos.com.br. Né? Isso. Não só esse, mas todos os livros que ele escreveu. E está escrevendo ainda para nós aí mais um, né? Estou escrevendo. Então, tá Fizemos também a Bíblia da Mulher Virtuosa, que tem dezenas de milhares de notas, que é maravilhoso. Criamos do zero, feito principalmente por mulheres brasileiras, para mulheres brasileiras. Então, essa Bíblia de estudo você acha lá também, maravilhosa, e as mulheres vão amar muito. Glória a Deus. Então tá acabando, daqui a pouco o Instagram corta a gente. Queria te agradecer mais uma vez por esse momento. Foi muito abençoador para mim. A gente lê o livro, mas quando a gente ouve você contando as histórias, é muito mais tremendo ainda, viu? Ô, Lívia, Muito obrigada. que alegria estar com você. Você é uma mulher de Deus e você é uma mãe e irmã espiritual, obviamente, nitidamente. Então, queria te elogiar por essa postura que você tem como mulher de Deus. Amém. Uma última perguntinha aqui antes do Instagram cair. Tem uma pessoa perguntando: o seminário tem ou terá em São Paulo? Cristo para as Nações? Não, no momento não, mas nós estamos mudando a sede do Cristo para as Nações para Curitiba. Vai continuar tendo um trabalho, né, em BH, em polos, mas a sede está indo para Curitiba. Mas em breve nós estaremos lançando à distância, que você pode fazer online, EAD online. Então, no nosso portal, em breve você vai poder estudar conosco também de onde você estiver. Bacana demais. Então, Gabriel, um beijo no seu coração. Muito obrigada. Obrigada por todo mundo aí que participou conosco. E lembrando que essa live vai ficar salva no meu Instagram e também no canal Plenitude de Vida. Eu vou postar lá para todo mundo. Que teve gente aqui, ai meu Deus, cheguei, não peguei o início. Depois vocês vão assistir tudo, tá bom? Que legal. Foi um prazer. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Amém. Vocês também. Tchau, tchau, gente.